Saudações, bom estar contigo. Meu nome é Edson Renato Nardi, coordeno um curso de filosofia e é com grande prazer que eu apresento a você esse vídeo que tem como tema o paradoxo da tolerância. Bem, antes de começar a tratar desse tema, eu gostaria de fazer um alerta. Esse vídeo ele tem uma certa dificuldade de ser compreendido em tese por aqueles militantes mais apaixonados à direita e à esquerda. Isto porque o tema aqui trabalhado, na medida em que é lido por um militante apaixonado, fará com que esse militante possa ver o que é apresentado aqui nos seus inimigos, né? Sobretudo quanto aos aspectos negativos que nós vamos discutir aqui, e ver muito pouco daquilo que possa vir a incorrer no seu grupo político, né, ou ideológico. Então, para você que é militante, eventualmente apaixonado à direita ou à esquerda, eu te faço um convite. Cuidado em não fazer uma leitura maniqueísta do que aqui se apresentará e, eventualmente, identificar os aspectos negativos somente nos seus adversários políticos. Bem, feito esse convite, para os demais, enfim, que estão preocupados com esse tema e que eventualmente não estejam apaixonados, né, eu tenho certeza que talvez esse vídeo venha a contribuir para o debate. Veja só. Comecemos então pela imagem inicial. Eu tomei o cuidado aqui de apresentar uma imagem do Charlie Hebdo, um jornal francês satírico, né? Isto porque, como vocês sabem, recentemente ele foi alvo, né, de ataques de grupos radicais islâmicos, né, na medida em que ousou questionar determinados valores a partir do humor, né? Isso gerou toda uma comoção nacional na França, né, enfim, em outros países, e em razão de situações como essa que estão ocorrendo em outros países e também em especial aqui no Brasil, eu me propus a trabalhar esse tema e que agora nós iremos discutir. Bem, para começo de conversa, eu te convido a analisar a imagem a seguir. Bem, aqui temos esse questionamento. Vivemos tempos intolerantes? Veja, se eu lhe perguntar se a intolerância ocorre em um momento específico da humanidade e você vir a investigar esse tema, você vai ver que não. A intolerância esteve presente em vários momentos históricos da humanidade. Agora, especificamente em relação à atualidade, existiram alguns fatos que têm se reproduzido aqui e ali, né, que eu gostaria de chamar a atenção sua. O primeiro deles é essa imagem aqui. Veja, temos a imagem de um pai e seu filho, né? O pai a qual me refiro é o Hani Abdel Messia. Veja, ele tinha 32 anos, era um pai de família, morava no Egito, e ao trabalhar na Líbia, ele foi atacado por radicais islâmicos, né, do ISIS, né, e foi degolado. Veja, e ele foi degolado tão somente pelo fato de ser cristão. Cristão copto. Atualmente tem ocorrido em vários lugares no mundo ataques às pessoas em razão da religião que ela possui, ou eventual não existência de religião. Tomemos como, por exemplo, os ateus. Ou seja, as pessoas não toleram indivíduos que possuem religião diferente da sua. E os ataques, né, são os mais variados, desde agressões verbais até agressões físicas ou mesmo a morte. Aqui temos um outro caso, esse aqui especificamente ocorreu no Brasil, ocorreu recentemente, né? E é de uma garota chamada Kailane, e levou, né, uma pedrada na cabeça em razão de estar vestida com roupas do candomblé. Ou seja, a adolescente foi agredida tão somente em razão de adotar uma religião que, para outro religioso, não seria aceitável. Logo, ela foi agredida com uma pedrada na cabeça. Bem,
Temos aqui um outro exemplo, né? E esse exemplo, né, deixa de ter uma conotação religiosa e passa a ter uma conotação sexual. Nós temos aqui o caso de um pai e filho que foi agredido em uma festa no interior de São Paulo, tão somente por estarem abraçados. E, na medida em que se encontravam abraçados, um grupo homofóbico identificou nesse ato eventual opção sexual distinta, né, do grupo, e eles foram agredidos pelo grupo, levando inclusive com que um desses agressores arrancasse parte da orelha, né, desse pai. Então veja, temos intolerância em vários aspectos, quer seja ela religiosa, quer seja ela em relação às opções sexuais que a pessoa possui, quer seja ela em razão de elementos ideológicos, ou seja, não se tolera aquele que tem uma ideologia, uma proposição política, né, diferente daquele que é intolerante, enfim. Então, a intolerância ela está presente na nossa sociedade, assim como em outras sociedades, e esteve presente também no passado. Mas vamos avançar agora e tratarmos especificamente a respeito do que é isso, o que é a tolerância e o que nós chamamos de paradoxo da tolerância. Veja, as palavras tolerar, tolerância, enfim, elas são oriundas de termos latinos, tais como tolerare e tolerantia. E esses termos têm por significado paciência, aquele que é contido, aquele que se contém, enfim. Ou seja, esses termos se vinculam a pessoas que se contêm frente a algo que os incomoda, né? Existem termos gregos também antigos que podem também ser utilizados para tratar desse tema. E aqui nós temos o foretos, que significa suportável, foreu, que significa carregar, aquele que carrega algo que lhe incomoda, mas se recusa a descarregar, entre aspas, esse algo no outro, né? E por fim, anecticos, que significando suportável, aquele que suporta algo que lhe aflige. Bem, dito isso, um aspecto essencial para se apresentar referente à tolerância. Ela é composta de três aspectos, ou melhor dizendo, três elementos que compõem esse aspecto. São eles a objeção, ou seja, quando eu tolero algo, eu tenho uma objeção a esse algo. E eu poderia vir a rejeitá-lo. E aí temos o segundo elemento. Há também, para que ocorra a tolerância, há uma rejeição àquilo que eu tenho uma determinada objeção. E, por fim, um outro elemento, que é a aprovação. Ou seja, eu poderia reprovar, impedir aquilo que eu tenho uma objeção e rejeito, mas eu aprovo que aquilo se manifeste. Então, em razão disso, nós temos um juízo negativo sobre aquela coisa com a qual estou vendo ou lidando. Nós temos o poder de negar aquela coisa, mas eu me abstenho deliberadamente de negar aquilo que está ocorrendo, ainda que discorde. Bem, então veja, a tolerância então tem esse aspecto. Não é tolerante aquele que aceita aquilo que, ou melhor dizendo, que aprova aquilo que ele não tem nenhuma objeção ou rejeição. A tolerância só ocorre quando eu tenho uma certa objeção ou rejeição àquilo com o qual estou lidando. Mas e onde temos então o paradoxo da tolerância? Veja, o paradoxo da tolerância ocorre quando uma pessoa, em tese tolerante, adota uma posição de antagonismo em direção à intolerância. Ou seja, eu sou tolerante, lido com uma pessoa intolerante e adoto uma posição contrária a ela. Dito de outro modo, eu me torno intolerante para com uma pessoa ou grupo intolerante. Então, o grande paradoxo é esse. O indivíduo tolerante seria, então, intolerante diante da intolerância. Então, veja, esse é um desafio que nós temos em nosso cotidiano, né? Afinal,
Como tolerar o intolerante? É possível tolerar o intolerante? Como lidar com isso? O que fazer? Quais os limites da tolerância? Existiriam limites? Bem, para isso e para essas questões, eu vou apresentar para vocês algumas considerações sobre a tolerância, posturas que nós podemos adotar diante dela, né, e para lidar com esse paradoxo. O primeiro deles seria referente às condutas que adotamos frente à tolerância. Essas reflexões que eu vou estar passando para vocês são oriundas de um material produzido a respeito pela Stanford University, né? E que toma a liberdade de estar passando agora para vocês. Bem, qual a primeira atitude que eu posso adotar? É a chamada permissio negativa male. Bem, o que seria ela? Ela é oriunda, por exemplo, de pensadores tais como Agostinho de Hipona e outros, e se origina de uma característica, a da crença na verticalidade, ou seja, aquele que está diante de mim se encontra numa posição subalterna à minha quanto aos valores, às crenças que ele possui. Logo, eu posso vir a exercer um poder sobre ele, ele não é igual a mim, mas eu me recuso a adotar esse poder sobre ele. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando alguém tem uma religião diferente da minha. Eu, em tese, acredito que a minha religião é a verdadeira, sei, em tese, que o outro está errado e, mesmo assim, permito que o outro tenha essa religião. Com isso, eu permito que ele professe a religião dele, não é? Mas acreditando que ele está errado e caberia, em tese, quem sabe, mudá-lo, enfim. Logo, eu não respeito o outro como igual. Ele é um inferior na medida que ele não acredita na crença que eu possuo. Bem, a segunda posição referente à tolerância é a chamada de coexistência. O que é isso? Ela se acentua no que a gente chama de modus vivendi, ou seja, modo de viver. E nesse modus vivendi, a relação que antes era assimétrica de poder é simétrica, ou seja, eu tenho poder e o outro também possui o mesmo poder ou capacidade para. Logo, a relação que na situação anterior era vertical de poder, nessa é horizontal, ou seja, ambos se encontram na mesma situação. Logo, ainda que eu considere o outro equivocado, adotando uma posição que eu posso vir a rejeitar e não concordar, eu respeito, ou melhor dizendo, eu aceito ele na medida em que ele tem o mesmo poder que eu. E, em razão disso, isso faz com que ele seja aceitável, né, na posição que ele tem, ainda que eu discorde dela. Bem, a terceira posição é a chamada posição de respeito. O que é isso? É uma posição formal, ou seja, ela ocorre na forma como eu me dedico às pessoas, tanto na esfera pública quanto privada. E é qualitativa. Dita de outro modo, eu vejo como elemento de valor aquilo que o outro pensa, ainda que eu rejeite. Ou seja, eu respeito e valorizo a opinião do outro, ainda que eu discorde dela. E por fim, nós temos a chamada condição de apreço. O que é isso? Eu tenho alguns elementos de discordância em relação ao outro, mas percebo também que o outro pode vir a contribuir no meu ethos, no meu modo de ser e pensar a mim mesmo, enfim, a partir do olhar diferente que esse possui. Bem, dito isso, como os pensadores se posicionaram referente a esse tema? Eu vou apresentar para vocês aqui 3 pensadores que nós chamamos de liberais, porque os fundamentos da tolerância se assentam sobretudo no que nós chamamos de filósofos liberais. Bem, o primeiro deles é o John Stuart Mill. Ele escreveu uma obra muito importante chamada On Liberty, publicada em 1869, e ele é tido como o pai da tolerância no seu sentido mais abrangente, ou seja, temos que tolerar toda e qualquer manifestação,
independente de como ela ocorra no plano das ideias. Ou seja, todo posicionamento no plano das ideias deve ser respeitado. Bem, aqui nós temos algumas considerações emitidas por mim. O primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a sua atenção é que ele acredita que, se nós não tolerarmos a livre expressão do outro, nós vamos correr no risco do chamado ditadura da maioria. Ou seja, uma maioria pensa de um modo, se uma minoria ousar aventar pensar de outro modo, ela nunca vai poder se manifestar, visto que a maioria que tem determinados valores irá impedir essa minoria de se apresentar. E a possibilidade de haver uma mudança na sociedade certamente não irá ocorrer. O segundo aspecto é quanto ao progresso da sociedade. Para Mill, o progresso da sociedade ocorre quando há liberdade de pensamento e de discussão dentro de uma ordem política particular. Se você não tem essa liberdade de pensamento e discussão, nós não teremos a liberdade plena. E, além disso, se há a liberdade de pensamento, ocorre o livre desenvolvimento da individualidade, ou seja, ela não é sequestrada, ela não é impedida de se desenvolver na medida em que eu não posso pensar de outro modo. Daí surge o que nós chamamos de princípio da liberdade. E o que seria isso? Todos nós devemos ser obrigados a respeitar uma certa linha de conduta para com as demais pessoas. E ainda que essa conduta deve consistir em não ferir os interesses um do outro. Ou seja, nós devemos permitir que o outro se manifeste, desde que isso não fira os interesses um do outro. Imaginemos que eu tenho um interesse qualquer e o outro um interesse divergente. Se isso não gerar um dano, que é o que Mill usa como critério para selecionar o limite, isso poderá ocorrer. Bem, e o que seria esse princípio do dano? Temos aqui situações dele, É o princípio, vamos ler juntos, de que o único fim para o qual as pessoas têm justificação individual ou coletivamente para interferir na liberdade de ação de outro é a autoproteção. Dito de outro modo, se alguém vai te atingir fisicamente, logo você precisa se proteger dessa agressão, você pode impedir que a pessoa faça uso desse ato. Mais além, ele diz, e o princípio de que o único fim em função do qual o poder pode ser corretamente exercido sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada contra a sua vontade é o de prevenir dano a outros. Bem, o dano é um princípio abrangente, mas de modo geral é aquele que venha a incorrer na possibilidade de eu molestar fisicamente ou eventualmente psicologicamente, embora psicologicamente é muito abrangente e careceria então de muitas reflexões a respeito de como isso se daria, eu possa vir infringir dano aos outros. Se eu vir a infligir danos aos outros, logo eu não devo ser tolerado. Mais além, ele diz, as nossas crenças mais justificadas não têm qualquer outra garantia sobre o qual assentar, senão um convite permanente ao mundo inteiro para provar que carecem de fundamento. Dito de outro modo, o Mill convida que todos se manifestem, para que as opiniões e posicionamentos sejam todos eles testados. E ele vai mais além. Se toda a humanidade partilhasse de uma opinião e apenas uma pessoa partilhasse da opinião contrária, a humanidade não estaria mais justificada ao silenciá-la, não mais do que ela estaria justificada em, houvesse o poder para tanto, silenciar a humanidade. Dito de outro modo, ainda que todos nós pensemos de determinado modo, se uma pessoa pensa de modo diferente, ela deve ser ouvida e respeitada e ser, digamos, colocada num debate sobre aquilo que ela coloca, enfim, e ouvida atentamente naquilo que ela coloca, ainda que ela vá na contramão de toda a maioria, porque, para Mill, não necessariamente a totalidade de um grupo
possui a verdade. Essa verdade, por exemplo, pode estar inclusive em um único indivíduo que ousou pensar de modo diferente. Então veja, esse princípio de dano do Mill e a sua, digamos, crença na liberdade faz com que nós tenhamos o que a gente chama de um posicionamento mais aberto possível quanto à tolerância. Logo, se a pessoa não vai gerar um dano físico a mim, um dano psicológico, e aí há de se ter um cuidado, né, quanto a esse psicológico, na medida que ele pode vir a ser muito abrangente, mas um dano de fato que venha a incorrer num mal-estar à minha pessoa, mal-estar esse pode me ocasionar uma série de malefícios, a pessoa tem que ser respeitada no direito de opinião dela. Bem, se Mill é tido como aquele, digamos, mais propenso à liberdade plena de manifestação dos indivíduos e à tolerância plena, que permita que todos se manifestem, Karl Popper já tem uma posição diferente. E essa posição que ele tem aqui que eu coloco para você. Ele diz o seguinte: a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada, mesmo para aqueles que são intolerantes, e se não estamos preparados para defender uma sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Dito de outro modo, se nós nos calarmos e deixarmos com que o tolerante se manifeste, nós podemos vir a correr o risco de que a sociedade tolerante se extinga, na medida que o intolerante, por meio da ação dele, acabe com a nossa sociedade e mesmo conosco mesmo. Um exemplo que o Popper utiliza, por exemplo, é o nazismo. Veja, se houvesse alguma ação contra os intolerantes naquele momento, no caso os nazistas, quem sabe, talvez o que ocorreu ao longo do nazismo não teria ocorrido. Mais adiante ele diz: esta formulação não implica que devemos sempre suprimir as filosofias intolerantes, contanto que possamos combatê-las por argumentos racionais e mantê-las sob controle pela opinião pública. Ou seja, se é possível combatê-la por argumentos racionais e elas podem ser controladas pela opinião pública, ou seja, a opinião pública não está se deixando levar por ela, ela pode vir a se manifestar. Mas ele vai além e diz: devemos reivindicar o direito de suprimi-las, se necessário até mesmo pela força. E isso pode facilmente acontecer se elas não estiverem preparadas em debater no nível de argumentação racional, ao começar por criticar todos os argumentos e proibindo seus seguidores de ouvir argumentos racionais, devido ela ser uma filosofia enganosa, ensinando-os a responder a argumentos com o uso de punhos ou pistolas. Então veja, se as pessoas intolerantes não aceitam a argumentação racional, proíbem aqueles que os seguem de ouvir argumentos racionais e começam a incitar à violência física, logo elas devem ser impedidas. E aí o Popper termina: devemos, portanto, reivindicar em nome da tolerância o direito de não tolerar os intolerantes. Devemos enfatizar que qualquer movimento que pregue a intolerância deve ser colocado fora da lei. E devemos considerar a incitação à intolerância e perseguição devida a ela como criminal, da mesma forma como devemos considerar a incitação ao assassinato ou sequestro ou para a revitalização do comércio de escravos como criminosa. Então veja, se em algum momento aquele movimento se recusa ao debate e propõe ações violentas, devemos fazer uso da lei, colocar esse grupo fora da lei, transformar esse grupo como um grupo que comete crimes e logo depois impedir que esse grupo continue se manifestando. Então veja, se Mill é por demais, digamos, aberto às possibilidades da tolerância, o Karl Popper ele limita a possibilidade de tolerância na medida em que ele considera que, se nós formos por demais tolerantes, estamos abrindo as portas para que o intolerante em breve
acabe, inclusive, com a nossa existência e a possibilidade de uma sociedade tolerante. Bem, dito isso, temos agora um outro pensador também liberal que eu gostaria de apresentar para vocês e que, na minha modesta análise, ele tem um posicionamento que eu diria mediano, né, entre Mill e Karl Popper. E esse é o John Rawls, filósofo estadunidense, né? E quando ele se debate sobre esse tema, ele diz o seguinte: se uma facção intolerante tem qualquer motivo para reclamar se não é tolerada, como lidar com isso? Ou seja, eu tenho um grupo intolerante, mas eu começo a impedir que esse grupo se manifeste, ele vai me chamar de intolerante. Como lidar com isso? Logo, ele se pergunta em que condições facções têm o direito a não tolerar aqueles que são intolerantes. Outra pergunta que ele faz: quando não tem o direito de tolerá-los, e para que fins a tolerância deve ser exercida? Para responder a isso, o John Rawls faz uso do que nós chamamos de princípio da justiça. E o que ele propõe? Cada pessoa tem igual direito a um esquema totalmente adequado das liberdades básicas iguais, que seja compatível com um esquema semelhante de liberdade para todos. Dito de outro modo, se eu tenho o direito de me manifestar, o outro deve ter. Isto porque, se eu nego ao outro, ainda que intolerante, o direito de me manifestar, ele vai de imediato dizer que eu não estou seguindo o princípio da justiça, que é o direito que todos tenham as mesmas liberdades básicas. Logo, eu devo criar um espaço para que o intolerante se manifeste. Agora veja, também em Rawls, é claro que não de forma tão contundente quanto Karl Popper, existe um limite. E ele apresenta esse limite quando diz o seguinte, isso palavras de John Rawls: quando ele sinceramente, com razão, acredita que a intolerância é necessária para a sua própria segurança, a justiça não exige que os homens devem ficar de braços cruzados enquanto outros destroem a base de sua existência. Então veja, para Rawls, nós temos que fazer uso do princípio da justiça no sentido de que todos são iguais e têm direito à liberdade de se expressar. Agora, na medida em que isso não ocorre e o outro se expressa por meios violentos, enfim, aí sim eu tenho a possibilidade de ser intolerante. Mas o grande conselho que ele dá é que nós tenhamos, né, a ousadia de dar ao outro a possibilidade de que ele se expresse, para que o outro não possa nos acusar de não usarmos esse princípio de justiça quando ele se aplica a nós. Agora veja que interessante, quando eu uso o princípio de justiça para com o outro, ele vai ser questionado na medida em que foi-lhe dado a voz e ele está tentando impedir o meu exercício de voz ou a própria existência. Logo, a partir desse momento eu posso dizer para ele que ele fez uso de um princípio que eu lhe concedi e permiti que ele usasse, né? Mas o mesmo não fez, né, para comigo. Logo, eu posso questioná-lo a partir daí e agir a partir daí. Então veja, eu dou o primeiro passo. E na medida que eu dou esse primeiro passo, eu posso cobrar do outro essa atitude que ele não adotou para comigo. E em razão disso, eu te convido a pensar como é que fica tudo isso, né? Isto porque eu tenho percebido em algumas manifestações de grupo em tese contrários aos intolerantes, né? E que têm tomado algumas atitudes radicais, sobretudo em meios acadêmicos. Veja, nos meios acadêmicos, ou melhor dizendo, nos ambientes acadêmicos, em tese, é o local apropriado para o debate de ideias. E algumas das colocações feitas por grupos que para alguns é intolerante, na verdade não necessariamente são manifestações intolerantes, são manifestações acadêmicas, quanto, por exemplo,
a questões de ordem da ciência social. Por exemplo, uma manifestação que eu vi recentemente referia-se a um profissional, né, acadêmico que se manifestou contrário à política de cotas. E ele foi duramente repreendido e mesmo expulso do ambiente em que ele se encontrava. Quando, na verdade, aquela abordagem ele fez alicerçada em determinados parâmetros, né, ideológicos, políticos, da ciência social que justificavam aquilo que ele manifestava. Da mesma forma, eu vi também pessoas que seguem determinados líderes que as análises apontam que tem uma faceta verdadeiramente ou muito próxima do fascismo. Veja, se eu no ambiente acadêmico não conseguir desconstruir racionalmente e por meio de argumentos esse tipo de manifestação, eu vou estar abrindo brechas, isso me baseando em John Rawls, para que esses grupos, em tese fascistas, me digam que eu não sigo os princípios, por exemplo, tal como o princípio da justiça, para me pautar em minhas decisões. E aí eu abro uma brecha para que esses grupos se fortaleçam. Porque quando eu achava que estava sendo tolerante, enfim, ele vai utilizar essa conduta, né, de impossibilidade de que o fascista ou intolerante se manifeste no ambiente acadêmico para dizer que eu sou intolerante, eu sou radical. E isso pode, em tese, fazer com que eles arregimentem mais pessoas para esses grupos, trazendo para essas pessoas que adotam uma postura de tolerância um caráter radical que às vezes não necessariamente identifica esse grupo. Então, esse é um grande problema na atualidade e que eu te convido aí a pensar os paradoxos, né, da tolerância, enfim, e como se posicionar frente a esses três posicionamentos liberais. Mas não deixe de se posicionar. Eu penso que atualmente essa intolerância ela ocorre e as armas que nós temos devem ser pensadas em como devem ser usadas, em qual grau devem ser utilizadas, né, para nós podermos lidar adequadamente para com o intolerante. É isso. Muito obrigado.